Se não nós, quem? Se não agora, quando? Essa é uma série, como nós falamos semana passada, para que nós despertemos para o nosso chamado individual, como filhos e filhas de Deus, como cristãos, levando a sério o nosso papel de discipulado, e deixando de lado esse negócio de ser multidão. Multidão não está com nada, hein, gente? Multidão não vai a lugar nenhum. A multidão rodeia, mas não se compromete. Nós somos discípulos. Nós precisamos resgatar no nosso coração esse chamado, porque Jesus não chama multidão. Jesus se compadece da multidão, mas Ele chama discípulos. É só o que Ele chama. Ele só chama discípulos. Nós estamos no tempo de fazer isso. Nós, como igreja, como pessoas, individualmente e coletivamente, nós queremos nos aprofundar nessa ideia de sermos discípulos. Nós queremos pagar o preço, como nós vimos semana passada. Há um custo em ser discípulo, é verdade. Uma pena que muitas pessoas foram chamadas ou discipuladas e não foram avisadas disso, porque a palavra diz, analise o custo. Ninguém constrói uma casa sem ver se vai dar conta. Mas quando aceitar, aceite com tudo que você tem, e venha disposto a pagar o preço de ser um discípulo. Nós fomos chamados, como nós vimos semana passada, a sermos boa terra, a frutificarmos, e a frutificar bastante, a 100, a 60 e a 30 por 1. A média naquela época era 10 para 1. Nós fomos chamados a frutificar, nós fomos chamados a estar perto de Jesus, e não só por perto de Jesus. Mais uma vez, essa é a diferença entre discípulo e multidão. E eu quero começar da onde nós paramos semana passada. Nós terminamos o nosso tempo juntos semana passada, convidando e desafiando você a tomar uma posição diante de Deus, pessoal, de dizer, Senhor, eu quero servir, eu quero ser boa terra, eu quero dar bom fruto. Eu não quero apenas ser uma terra onde a semente sobrevive, talvez. Eu quero ser uma terra onde a semente encontra condições de germinar. A semente é boa, ela só precisa agora de uma terra boa e os frutos vão acontecer. Tudo bem? É aí que nós estamos. Então você parou aí comigo nessa semana. Eu quero que você se lembre do compromisso que você fez. Que pode ser que chegou na segunda-feira e lá na terça você já não lembra nem mais o que foi que você orou no domingo. Mas então lembra aí rapidinho para a gente partir do mesmo lugar. Aquela oração que você fez domingo passado, sozinho aí, diante do Senhor, se comprometendo com Ele, desejando ser boa terra. É aí onde você está agora. É nesse lugar que você está. É aí que você está. Eu descobri, depois de um certo tempo, na minha empresa, uma coisa muito interessante no meu trabalho profissional. Conforme assim a gente desenvolve na vida, você vai ganhando a confiança das pessoas, é assim que funciona, né? Você vai ganhando uma perspectiva, quer dizer, as pessoas vão tendo uma perspectiva de que você é uma pessoa confiável, de que você é uma pessoa comprometida, e aí você vai começando a fazer parte de alguns círculos na empresa que antes você não fazia. Então o que acontece? A maioria das pessoas numa empresa, e quanto maior a empresa, mais gente tem, elas recebem orientações e elas recebem ordens, e às vezes elas discordam das ordens. Já aconteceu com você? Você discordar de ordem que vem da diretoria, que vem do presidente da empresa? Fala, o que esse pessoal está pensando? Mas o que acontece, depois de um tempo na empresa, e você crescendo em maturidade e passando a fazer parte de alguns círculos, você descobre que você não curte muito algumas das decisões, porque você não sabe o que está acontecendo de verdade na empresa. Você não faz parte do círculo dos que estão perto, só dos que estão por perto. Quando você alcança a maturidade, e quando se nota que você está comprometido, você começa a fazer parte do círculo que discute as decisões. E aí você se espanta e fala, caramba, eu sei agora por que as decisões estavam sendo tomadas. Eu sei de coisas que estão acontecendo que não podem ser faladas com todo mundo. Isso acontece, sim ou não? E aí é engraçado, porque, como, por exemplo, eu estou numa posição, eu não sou um diretor, mas eu não sou mais um analista, né, início de carreira. Então, eu sei das coisas que estão acontecendo, eu ouço e vou em reuniões onde a diretoria da empresa está, e aí eu vejo os analistas recebendo só as ordens, e eu vejo que eles ficam agoniados, às vezes discordam, às vezes concordam, eu falo, cara, ele não sabe o que está acontecendo, e eu não posso falar para ele, ainda.
Mas nós trabalhamos e torcemos para que essas pessoas se desenvolvam a ponto de poder ser consideradas confiáveis, né? E a ponto de poder estar perto. Isso tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje aqui também, no nosso texto. Tem a ver com o que nós já estamos falando, a diferença entre discípulo e multidão. Nós vimos semana passada que aos discípulos era dado o privilégio de ouvir de Jesus a explicação das coisas, saber o que estava acontecendo de verdade. E por que Deus estava fazendo assim ou assado. Isso é muito importante para você entender na sua vida, para a sua caminhada. Então, vamos lá. Deus quer que nós sejamos não frutas, gente, frutíferos. Deus quer que nós sejamos frutíferos. Bota isso na sua cabeça. Não existe... Hoje vocês vão sair com isso aqui assim, ó, até doendo assim, no cérebro. Não existe outro caminho na vida cristã a não ser dar frutos. Guarde essa frase, não existe. Essa é a vida normal cristã, dar frutos. Eu espero que a gente consiga entender juntos por que isso é a vida normal. Tá bom? Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Texto maravilhoso de João. Ah, Joãozinho é tão legal, né? Ele fala com tanto amor, mas ele fala sério, ele fala duro. João era um bom observador do Senhor, é chamado discípulo amado. Então, daquele círculo de pessoas que saía da multidão e se tornava discípulo e andava com Jesus e ouvia de Jesus e podia fazer perguntas para Jesus, ser questionado, discipulado por Jesus. Ainda tinha uns caras que eram mais próximos ainda. João era um desses. E ouviu coisas de Jesus que outros não ouviram, mesmo no meio dos discípulos. E aqui nós temos algumas coisas interessantes. Nós vamos ler o texto, e aí nós vamos conversar sobre ele. Vamos lá? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Eu não consigo deixar de lembrar de uma musiquinha antiga quando eu leio essa frase aqui, mas eu não sei a música inteira mais, então não vou cantar. Mas é muito engraçado, ela começa a tocar assim. Versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Quem é que está falando aqui? Jesus. Certo? Então, imagina Jesus está falando isso aqui para vocês, discípulos e multidão. Todo mundo junto. Ele está falando. Eu sou a videira verdadeira, eu sou, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda. Então é o seguinte, a faca passa de qualquer jeito. Mas ou ela passa para cortar, ou ela passa para podar. Lembrei da propaganda do Tramontina agora. Quem mais lembrou? Não é que faz assim? Corte rápido e não sei o que mais. Mas a faca passa. Ou é para cortar, ou é para podar. Aqueles que são podados para que dê mais fruto ainda. E aí Jesus faz uma afirmação, vocês já estão limpos, meio que já estão podados pela palavra que lhes tenho falado, as palavras que eu vos tenho falado. Aqueles que estão perto de Jesus estão ouvindo palavras da boca de Jesus, e as palavras de Jesus são vida, porque elas atingem o nosso interior, e elas despertam e desafiam, e nos fazem mudar de direção. Portanto, se você anda como multidão, talvez você ouve burburinhos da palavra de Deus, mas ela não está te alcançando. E por isso não está gerando transformação. Você tem que andar perto de Jesus, a ponto das palavras te impactarem de verdade profundamente. E aí vocês vão sendo limpos por essa palavra. Ele diz no 4, permaneçam em mim. Uma vez que vocês estão sendo limpos, uma vez que vocês estão sendo podados para frutificar, é importante que vocês permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Fale assim, eu sou um ramo. Aí depois a gente vê o que vai acontecer com você como um ramo. Por enquanto ficamos por aí. Eu sou um ramo. Todo ramo. Então é com você, ó. Todo ramo. Onde é que ele está? Me perdi? Isso. Permaneça em mim. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Então eu sou um ramo. Eu não posso dar fruto por mim mesmo se eu não permanecer na videira. Eu sou infrutífero se eu não permaneço. É isso que João está dizendo. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim.
Então, separe a figura da videira, que você já está imaginando uma videira enorme com seus ramos. A videira é Jesus e os ramos somos nós. Né? Se estamos permanecendo nele, ele está permanecendo em nós, porque existe uma conexão, existe uma união. E, portanto, flui dele para nós a vida. Ele diz no 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Dará quanto fruto? Muito fruto. Se permanecer em mim. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se nós linkarmos isso com a mensagem da semana passada, o desafio de sermos boa terra é o primeiro passo, porque a boa terra, a semente é boa, e a semente vai frutificar. Mas essa semente também frutifica, nessa outra analogia, enquanto nós permanecemos nele, conectados nele, vivendo em proximidade com ele. Essa é a conexão, está realmente ali com Jesus. Lembra que a gente tem falado sobre sermos pessoas que quando nós falamos alguma coisa, quando nós falamos do reino, as pessoas vão dizer algo assim, puxa, eu acho que você tem estado com Jesus. É a diferença entre falar de Jesus apenas, sobre Jesus, e as pessoas disseram, você tem andado com ele. Eu vejo que você tem andado com ele. Essa é o permanecer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus. Está vendo como tudo faz sentido? O chamado é para ser discípulos. E se você volta esse texto todo ao contrário, você vai perceber que o discípulo é aquele que dá fruto, muito fruto. O discípulo é aquele que permanece, e, portanto, Cristo permanece nele. Há uma união, há uma transmissão de vida, há uma intimidade, no sentido de que eu sou o ramo, mas eu sou o ramo de alguma coisa. Eu não sou um ramo de si mesmo, eu não sou um ramo da sociedade, eu não sou um ramo de uma ideologia, ou de uma filosofia, ou de um pensamento, ou de um estilo de vida. Eu sou um ramo da videira. E a videira é Cristo. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em amor permaneço. Jesus é muito claro de que o chamado é o chamado que ele tem modelado. Para nós, como ele diz, vocês farão mais obras do que eu, né? Principalmente em quantidade, vocês são muitos, milhões. Ele está dizendo, da mesma forma como eu obedeço o Pai, vocês obedeçam a mim, e assim vocês permanecerão no meu amor, como eu tenho permanecido no amor do Pai. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha que frase fantástica. Olha que frase fantástica. Trava-língua, né? Olha que frase maravilhosa. Tenho-lhes dito essas palavras. Você está feliz? Às vezes sim, às vezes não, né? Jesus tem uma palavra para você. Eu tenho lhes dito estas palavras para que a sua alegria, a minha alegria esteja em vocês. E ela seja completa. Lembra quando a gente fala aqui da devoção, a gente fala de estar com Jesus, de invocar a presença do Senhor, de fazer as verdades do Senhor se tornarem realidade. A gente falou sobre isso também na quarta-feira, aqui no grupo pequeno. É sobre isso que nós estamos falando. De receber do Senhor. E é bem mais fácil receber se você permanece, né? Você já tentou ligar 2 canos de água, mas deixar um intervalo assim, ficar mirando? Eu não sei se isso existe. Imagina, né? Você quer fazer a água correr. Mas aí você fala assim, vamos fazer um negócio diferente? Vamos deixar 1,5 m sem cano? A gente põe bastante pressão e mira. Dá certo, Josias? Será assim? Não. E fibra ótica? Dá para fazer um negócio? Mira a luzinha? Vamos mirar a luzinha assim? Não é mais fácil se a gente conectar o cano? É bem mais fácil, né?
E se eu permanecer, se eu permaneço nele, flui, não tem perda, não tem vazamento, não tem nada. E assim a alegria do Senhor é depositada em nós. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus comunica o seu propósito, a sua vontade para aqueles que estão perto, não para aqueles que estão por perto. Jesus comunica a sua vontade, os seus planos para aqueles que estão como discípulos, não para aqueles que estão como multidão. Jesus comunica a sua vontade, faz ela conhecida e fala, vamos comigo, para aqueles que dizem, que respondem à frase, se não nós, quem? Como eu irei, Senhor. E se não agora, quando? Eles dizem, não, Senhor, o tempo é agora, de fato, estamos prontos. A resposta, ela é imediata. É para esses que Jesus revela. Há muita coisa boa aqui, eu quero chamar a atenção para você de 4 coisas especiais nesse texto. A primeira é a mais óbvia, é que a vida cristã é uma vida frutífera. Se a vida cristã está sendo vivida de uma forma normal, ela é uma vida frutífera. E esse é um termômetro e um bom teste para nós, muitas vezes. Porque se não está havendo fruto, e aqui nós não vamos entrar no mérito que tipo de fruto, porque tem muito tipo de fruto. As pessoas às vezes confundem frutífera com dedicação em ser um pastor de tempo integral, um missionário. Ninguém está falando sobre isso aqui. Nós estamos falando sobre ser frutos, colaborar com o reino de alguma forma. Às vezes é na sua casa, às vezes é numa atividade da sua congregação, da sua igreja, às vezes é lá fora no mundo, sendo luz no reino, mas é frutífero. É como se depois de um tempo viesse alguém conversar com você, o próprio Senhor, né, como ele fala em algumas parábolas, e fala, me mostre as suas obras. Você não é salvo pelas suas obras, mas as suas obras testificam a respeito da sua salvação. Você diz que ama Jesus. Você diz que você entregou sua vida para Ele, mas a sua vida continua sendo sua. E você faz só o que lhe agrada. Você só faz aquilo que dá para fazer num sentido humano. Deus quer chamar você para algo maior, onde você se envolve com o seu reino de alguma forma mais específica. Então a vida cristã ela é frutífera. Ela é naturalmente frutífera quando ela é uma vida de permanência em Cristo. Quando ela é uma vida de permanência na videira. Deixa eu falar para você uma coisinha rápida sobre a videira. A videira é algo profetizado no Antigo Testamento como algo que Deus faria. Ela não é uma figura nova. Jesus não inventou a ideia da figueira assim do nada. Figueira não, da videira do nada. A videira representa o novo Israel de Deus, a igreja de Deus, pós morte e ressurreição de Cristo. Ela é profetizada em Isaías, em Jeremias, ela é profetizada em Ezequiel. Eu vou deixar para você e leia Jeremias 2:21 depois na sua casa. Veja que coisa maravilhosa, como Deus fala da videira através do profeta. Essa vida de videira, ela é uma profecia do Antigo Testamento que está se cumprindo. Segunda coisa, além de uma vida frutífera, a vida cristã é uma vida de alegria. Nós falamos sobre isso. E essa alegria é resultado de ouvir as palavras de Jesus, no versículo 11. Guarde isso, de estar perto, de ouvir ao seu coração. É muito mais do que apenas ler um texto, é muito mais do que se informar. Ouvir as palavras de Jesus é algo que vai acontecer no seu período devocional. Talvez vai acontecer do tempo de adoração, enquanto você realmente se entrega àquelas palavras que você está clamando. Quando você entende que, pela fé, Deus está presente, quando você gera expectativa no seu coração, e quando você estimula a sua mente, o seu coração, a crer nas palavras de Jesus que estão no livro. Essas palavras precisam se tornar vida para nós. São as palavras de Jesus. E
Cristo fala e o Espírito Santo fala através delas conosco, quando nós estamos na devoção, quando nós estamos no grupo pequeno, porque aí Ele fala através dos irmãos, quando nós estamos na celebração e aí Ele fala através dos cânticos ou através da mensagem, ou mesmo através dos irmãos nos intervalos. Se nós estamos observando o que Deus está fazendo, e Deus pode usar cada um de nós nesse sentido, é uma vida de alegria, uma vida para quem está perto, para quem ouve as palavras de Jesus da boca dele com clareza. Essa alegria existe porque você está na videira, então é o Espírito Santo, o agricultor é o Pai, a videira é o Filho, e a seiva é o Espírito Santo, que vai comunicando a vida de Cristo a nós, e a alegria de Cristo a nós. A alegria do Senhor, a minha força é, eu não lembro se é versículo ou se é música, mas é verdade. A alegria do Senhor, a minha força é. A alegria do Senhor, a minha força é. Ela vem para mim através da minha conexão com o Senhor. A alegria é um fruto do Espírito também. A alegria de Jesus está separada para você como discípulo, que ouve as palavras do Senhor. Terceira coisa, a vida cristã é uma vida sentado à mesa. Sabe por que Jesus fala que Ele não nos chama mais de servos, mas de amigos? Existe às vezes um evangelho aí por aí também que muito do ser amiguinho de Deus, né? Amiguinho de Jesus, sem nenhum compromisso maior. Como se ele fosse aquela pessoa sem um propósito. Está muito claro nesse texto, e nos textos anteriores, se você olhar o capítulo 14, que a amizade com Cristo é a amizade da proximidade. Nós continuamos sendo seus servos, mas nós não somos apenas servos, Ele nos chama de amigo. Por quê? Pega essa cena. Você está numa mesa e vai ter um grande jantar, e o dono do jantar chamou você, porque ele te considera um amigo. Você vai se sentar à mesa com ele. E você vai para o jantar, e você senta à mesa, e você está comendo com ele. E ele está começando a contar seus planos. Olha, eu tenho planos para essa cidade, eu tenho planos para essa fazenda, sei lá onde ele está. Eu tenho planos para esse bairro, eu tenho planos para a minha casa. Talvez ele conte para você, eu tenho planos para a minha vida pessoal. E ele vai contando para você, ele não contou para mais ninguém, ele contou para os seus amigos, que estão à sua mesa. E em volta daquela reunião, talvez tenham pessoas servindo. Talvez ele marcou essa reunião num restaurante, e os garçons estão servindo aquela mesa. Eles ouvem pedaços de conversa, mas eles não são parte do que aquela pessoa está compartilhando com seus amigos. Isso é a proximidade com o Senhor, quando Ele nos chama de amigo. Ele nos revela a sua vontade. O próprio Senhor viveu assim. Ele dizia, eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu vejo o Pai fazendo. Essa é uma outra maneira de você entender isso. O Pai me revela aquilo que Ele está fazendo e eu me junto ao que Ele está fazendo. Eu não falo as palavras só que eu quero falar, eu falo aquilo que eu vejo o Pai falando. É como ele disse, o que eu vejo o Pai falando para essa pessoa é aquilo que eu quero falar para ela. Essa é a proximidade do amigo. Nós continuamos sendo servos. Veja bem, quando dois líderes mundiais se encontram e formam uma amizade, eles têm interesses em comum. Certo? Eles se consideram amigo. Eles podem falar, nossa, eu sou amigo do fulano de tal, né? De um país para outro. Eles continuam sendo líderes de país, eles continuam tendo responsabilidades. Não é aquela amizade de criancinha. É uma amizade de adulto. Existem os espaços de cada um. Você pode ser amigo de um chefe seu, por exemplo. Mas você ainda tem que entender que ele é o chefe e você é o funcionário. Vocês estão entendendo isso? Mas não quer dizer que você não é amigo. Você agora, como eu falei do meu exemplo pessoal lá da empresa, e de maioria de empresas. Você agora é aquela pessoa que o chefe chama e fala assim, olha, vai acontecer tal coisa aqui na empresa. Mas estou comentando isso com você. Você vai ver uma comunicação que vai chegar, com 3 frases apenas, dizendo isso, isso e isso. Eu quero que você saiba o porquê dessas 3 frases. Eu quero que você saiba e nós vamos juntos trabalhar para que isso aconteça. Entende o que eu estou dizendo? Esse é o chamado para aqueles que estão com Jesus, que são amigos dele. Por isso é uma vida cristã sentado à mesa. Nesse sentido, eu quero que vocês fiquem com essa figura. Um dos homens nas Escrituras que foi chamado de amigo de Deus foi Moisés.
Vocês lembram como Moisés foi chamado por Deus, Deus revelou a ele o que ele queria fazer, e Moisés foi trabalhando com o Senhor do começo ao fim. Isso é o amigo de Deus. Moisés era tipo assim, aquele cara que fazia o que quisesse com Deus? Moisés é aquele cara assim que agora tem passe livre com Deus? Não, Moisés recebeu algumas repreensões severas do Senhor. Ele é chamado amigo de Deus. Por quê? Porque o meu servo, que é também meu amigo, ele sabe o que eu estou fazendo. Eu revelo a ele o que eu quero fazer. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. O servo só obedece. O servo só obedece. Tem regras para seguir. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque eu quero que vocês sejam do meu time. Eu quero que vocês sejam da minha videira, da minha vinha. E eu quero que vocês produzam frutos que vêm do coração do agricultor. Quem é que determina o que vai acontecer lá na plantação? É o agricultor, é o dono. E ele cultiva a videira, e ele tem um propósito para aquela videira, ele tem uma expectativa com aquela videira. E a videira vai frutificar se os ramos estiverem em Jesus, conectados no Senhor. Quarto ponto aqui é que a vida cristã é uma vida em Cristo. Só para deixar bem claro, se não ficou claro até agora. A videira é simplesmente um exemplo. O segredo de frutificar é ser contado como o ramo que dá fruto. E Deus vai dando umas podinhas aí. O agricultor vai podando a gente um pouquinho, para que a gente dê mais fruto. Mas é uma vida de alegria. Quem recebe podas produz mais ainda. É uma vida de ser limpos e de ser cultivados pelo próprio Senhor nessa caminhada. Os frutos virão, gente, nesse relacionamento, porque até hoje não se descobriu uma árvore de frutos que você olha para ela, pensa aí numa árvore de fruto. Pode ser uma goiabeira? Uma goiabeira. Vocês já viram uma goiabeira na época de dar fruto fazendo força? Para ver se sai uma goiaba? Já viram? Talvez vocês viram um outro tipo de fruta fazer isso. Viram ou não? Eu não conheço. Não existe uma árvore que faz força para o fruto sair. Existem árvores que não dão frutos porque a árvore em si não está sendo bem cuidada. Talvez o solo não é bom. Falta nutrientes. Talvez falte luz. Nós estamos falando da videira, onde o Pai é o agricultor e a videira é o próprio Senhor. Não há nenhum problema de saúde com a videira. O único problema é se os ramos não estiverem conectados e permanecendo. Se nós estivermos conectados, o fruto virá. Então, o recado é, você nem tem que se preocupar com os frutos, porque nós não podemos produzir nada sem ele, Jesus disse. Mas se nós estivermos conectados de verdade, o fruto é algo natural. O fruto é natural. Basta que a gente permaneça. O chamado, gente, é para estarmos com Jesus. Estarmos conectados nele de verdade. De verdade. Sinceros, honestos, quebrantados, para que ele faça o que ele quiser fazer. O problema é que a gente começa conectado e depois a gente resiste à direção dele. Ele nos chama para servir em alguma coisa, ele nos chama para fazer algo, e nós enchemos a nossa agenda de coisas. Nós criamos motivos para várias coisas. Nós restringimos, às vezes até nos limitamos. Não, eu não posso fazer isso, eu não sei fazer isso. Confia. Deus está te chamando, seja humilde, peça ajuda, disponibilize-se. Venha. Se você talvez está mais naquele solo 2, progrida para o solo 3. Aí no solo 3 você vai ter outros desafios. Comece a organizar a sua vida. Deixe de ser um solo 3. Esteja pronto para ser um solo tipo 4, um solo que é uma boa terra. Permanecer tem um sentido muitas vezes de habitar nas Escrituras. Então eu vou fazer o seguinte. Faz de conta que esse tapete aqui é videira. Tá certo? Então vocês podem ver que eu estou na videira.
Eu sou fantástico. É uma coisa impressionante essa pessoa. Mas se eu sair para cá, eu não estou mais na videira. Esse é o raciocínio, é simples demais. Permanecer é estar nele, é estar com ele. É perceber quando você está... quem cuida da sua vida? Será que a gente está ouvindo o Espírito de Deus falando, chamando nós para mais perto, para mais no centro? Deus quer que nós convivemos com Ele, que nós andemos com Ele, habitemos nesse contexto de videira, de permanecer nele. E é nossa função. Jesus disse que o que nós temos que fazer é permanecer. Eu vou frisar isso de novo. Quando Ele fala de dar bom fruto, Ele fala de ser a terra. Ele fala de você se preparar como terra. Quando Ele fala aqui em João, Ele já diz, permaneçam na videira e o fruto virá. Estejam com eles, com aqueles que cultivam a videira. Nosso papel é permanecer, os nossos frutos vão ser bons. Gosto muito do texto de Salmo 1, que diz que nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Assim como nós não vamos nos espremer para dar fruto, nós não precisamos ficar preocupados se a gente vai ter recursos para dar fruto. Deus quer fazer de nós ribeiros plantados, árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Você recebe de Cristo a água, e aquela água te alimenta e é fonte para você, e a árvore floresce, e ela dá fruto. A vida em Cristo, a vida cristã é uma vida em Cristo, e ela é frutífera, e ela é uma vida de muito fruto, e não é só uma vida de muito fruto, mas é uma vida de frutos, que a palavra diz aqui, frutos que permaneçam. Não é, portanto, sobre ativismo na igreja. Não é sobre você cobrir a sua vida com atividades na igreja para você se sentir bem. Ou na sua vida pessoal, né? Estou falando aqui como igreja que nós estamos juntos. Não é encher sua agenda também de coisas relacionadas ao reino. Nossa, eu faço tanta coisa pelo reino. Não é sobre isso. É sobre conexão na videira e fazer o que Ele está fazendo e quer fazer através da sua vida. E não é para você ter a consciência num bom lugar. É para que você gere fruto que permaneça, e não apenas fruto. Está vendo caminhada? Permaneçam, gerem frutos, e frutos que permaneçam. É um legado. É você olhar para trás e falar, eu contribuí de forma consistente e de forma real para que algo existisse em favor do reino. E você olhar para trás e ver, meu fruto está permanecendo. Cristo disse para nós, não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu. É o mesmo sentido. Isso é fruto que permanece. O que permanece é aquilo que tem a ver com a eternidade. Isso é o que permanece. Nós temos muitas oportunidades hoje, nesses tempos que nós estamos vivendo, para fazer isso e fazer isso juntos. Muito bem, vamos encerrar esse assunto aqui, fazendo um breve resumo. Primeira coisa, então, chamados para estar em Cristo. É coisa muito básica aqui. Isso fala de devoção pessoal. Nós temos insistido nesses 3 pilares, né? Devoção pessoal, grupos menores para você desenvolver a sua vida e ter comunhão. E terceiro, atividades da igreja como cultos públicos ou como eventos e coisas que você vem para compartilhar a sua vida e para criar algo junto para que outros se aproximem. Então, começa com um chamado para estar em Cristo. Um chamado para estar na videira como um ramo, com muitos outros. Então, estar em Cristo é uma coisa individual, pessoal. Ser um ramo fala de outras pessoas também, porque uma videira não tem apenas um ramo, mas tem muitos ramos. Então, a gente podia fazer uma associação também com nossas celebrações aqui, com nossos grupos pequenos, ou com outras reuniões que nós tenhamos, para sermos ramos juntos. Temos modelos do que é ser um ramo. Percebemos, através desses encontros, às vezes até se estamos desconectando. E você precisa fazer alguma coisa a respeito. Fale com alguém. Peça oração, converse no grupo, fale, eu estou me sentindo desconectado do Senhor. Me ajuda, eu não quero. Eu quero permanecer. Uma terceira coisa então, aqui que nós falamos, chamados para receber vida e a alegria dEle. Chamados para dar frutos, muitos frutos que glorificam o Pai. O objetivo não são os frutos, irmãos. O objetivo é glorificar o nome de Deus. Jesus disse também para que vocês façam boas obras
e seu Pai seja glorificado, em outro texto. Não é a respeito de nós mesmos, não é a respeito dos frutos, é a respeito de demonstrarmos a realidade de Deus. Deus quer fazer de você uma pessoa frutífera. Deus quer que você permaneça e que você veja os frutos aparecendo. Tudo bem? Ontem eu fui num casamento e nós tiramos uma foto daquela Polaroid. Já viu aquelas máquinas que instantâneas? Então, precisa de fé, né, para ver aquela foto aparecer, né, porque vai revelar na hora ali. E esse é um bom exemplo do fruto, talvez, aqui, da conexão com a videira. Se eu não fosse lá tirar a foto, porque a pessoa avisou, olha, os noivos deixaram lá, você tira a foto, cola a foto, revela na hora, cola num álbum e deixa uma nota para eles. Bem legal a ideia. Então começa assim, eu tenho que ir lá tirar a foto. Eu tenho que querer permanecer no livro, na história daquele casal. Aí eu vou lá e tiro a foto, mas eu consigo fazer a foto revelar, gente, ou não? E vocês acreditam que a minha primeira foto não revelou? Vocês acreditam que a segunda foto não revelou? Eu já comecei a pensar se eu não era um fantasma, alguma coisa assim. Sorte que o pessoal estava me vendo bem e eu tentei uma terceira foto. E na terceira foto revelou. Meu cunhado estava comigo, até brincou, falou assim, tem que ter fé para esse negócio aí revelar, porque como é que faz isso aparecer? A gente sabe que tem uma química ali, né, que faz isso acontecer. Gente, confiar nessa palavra de João é exercitar a fé também. Porque ele disse assim, vocês permaneçam. Usando o meu exemplo simples aqui, tirem a foto. Não, isso aí é magia. Isso aí é coisa do... Imagina, né, que eu vou tirar uma foto e vai me aparecer a foto agora. Você tira a foto, está tudo, não tem nada ali. Daqui a pouco aquilo vai surgindo. Confia. Coloque sua fé no Senhor. O chamado é para você tirar a foto e deixa que Jesus faça a sua imagem aparecer. Esse é o chamado. O fruto vai vir. Esteja presente. Vá até o fotógrafo. Vá até Jesus. Diga, tire a minha foto, Senhor. E aí você espera e deixa que a foto, a sua imagem, Ele vai cuidar. Talvez eu olhar para ela e vai falar assim, nossa, a Bia ficou bonita, eu fiquei feio na foto. Mas é a foto que Jesus quer para você. Não fica se importando com esses detalhes. Não é esse o seu papel. Seu papel é se dispor. Seu papel é estar perto do Senhor. Seu papel é ser discípulo. O seu papel é disciplinar a sua vida, custe o que custar, para você permanecer de verdade nele, permanecer no seu amor, obedecê-lo quando ele falar com você. É muito mais que apenas alguns valores morais que você traz para a sua vida através do Evangelho. É uma vida de serviço. É uma vida de abnegação, é isso? Abnegação. Hoje eu estou ruim com palavra difícil, né? Nem frase, como é que era? Frases fantásticas, não? Bom, enfim. Terminar aqui com uma frase do Merrick Unger, um comentarista do Novo Testamento, que resume o que nós falamos aqui. Diz assim, os frutos brotam da permanência. Os frutos brotam da permanência ou da percepção dessa união com Cristo, com fé, e se manifesta em oração e amorosa obediência. Esse é o caminho. Os frutos brotam com a permanência. E eles vêm pela fé, esperando a foto revelar, se manifesta em oração. Eu quase comecei a orar com a foto ontem para ver se eu saía, porque eu queria ir para o álbum, mas não, era a terceira foto já e não saía. E amorosa obediência. O servo é aquele que ainda é servo, mas sabe o que o Senhor está fazendo e obedece com amor. A Elba falou, acho que na nossa conferência lá, né, nós somos servos por amor, escravos por amor. Nós desejamos servi-lo. E o que é o resultado disso? Esses frutos resultam em alegria, amor pelos irmãos e irmãs, e uma nova intimidade como amigos com Jesus, não há mais apenas servos. Esse é o que o Senhor quer para nós. Quando a gente diz, então, se não nós, quem?
nós queremos ser esses que dizem: Senhor, eu quero ser um ramo frutífero. Senhor, eu estou disposto a sofrer alguma dor na poda, crendo que o Senhor vai me levar a frutificar mais. Senhor, não permita que eu seja um galho infrutífero, porque um galho infrutífero não tem uso para nada. Não quer dizer que Jesus vai causar um mal na sua vida, não, viu? Pode ficar tranquilo. Jesus ama você. Ele quer dar um exemplo, como na vida natural. Um galho que não dá fruto, ele corta e bota no fogo. Não quer dizer que ele vai botar você no fogo, viu, gente? Não é essa a mensagem. Nem inferno, nada disso. Ele está dizendo que você foi chamado para mais. Você foi chamado para frutificar. E esse é um termômetro para a sua vida. Quando a sua vida sai de ser centrada só em você mesmo e começa a ser centrado em mais coisas, coisas eternas, coisas que permanecem.